Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 21 de julho de 2025. Metade morreu, metade fugiu. Putin tem perdas catastróficas. Cercada por drones, Moscou fecha 4 aeroportos no quarto dia consecutivo de ataques ucranianos e causa pânico entre os civis da cidade. Quero convidá-los a você, a todos que não são inscritos, principalmente os não inscritos, que inscrevam-se no canal, porque aqui você vai ver a verdade. E também quero pedir a todos, inscritos e não inscritos, que assistem o vídeo, que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Obrigado a todos. Obrigado. Como eu disse, metade morreu, metade fugiu. São dados de perdas catastróficas do Exército de Armas da Rússia, número 41, 41º Exército de Armas Combinadas do Distrito Militar Central da Rússia. Sofreu essas perdas que eu vou relatar aqui para vocês e o que aconteceu, como é que isso aconteceu. Isso está confirmado que 8.625 soldados desse exército foram mortos. 10.491 estão desaparecidos. Suspeita-se que desertaram. E alguns pode ser que estejam no número entre mortos. E ainda tem outros que eles diziam, talvez deixaram as unidades, só que daí não deixaram, desertaram. Eles não assumiram publicamente o número que foi desertado. É uma vergonha para um exército com um grande número de desertores. Os russos, no entanto, a elite russa, a elite militar, a elite civil, a elite governante, a elite política da Rússia, eles são indiferentes ao destino da Rússia quanto ao número de homens mortos, de tropas que foram mortas ou que foram feridas, que foram mutilados. Eles não estão nem aí, que é de uma magnitude das perdas muito grande do que está acontecendo na Ucrânia. Eles só não divulgam os números, eles só não, para não serem cobrados internacionalmente sobre esses fatos, né? De acordo com dados sobre a implementação de garantias sociais aos familiares dos militares mortos e desaparecidos desse 41º Exército de Armas Combinadas, bem como informações sobre o início de processos criminais contra os desaparecidos, ou seja, quem desapareceu, eles fazem processo criminal para determinar se a pessoa desertou ou não, né? E isso aqui foi publicado num chamado um veículo de comunicação, o Obozrevatel. E ali mostra que a espinha dorsal desse exército são as seguintes brigadas, todas elas desfalcadas: a 35ª, a 74ª, a 55ª e a 137ª Brigada. Então, ou seja, a Brigada 35, a 74, a 55 e a 137. São todas elas brigadas blindadas, ou seja, todas elas têm blindados e tanques de guerra na sua composição, né, de material bélico. E o que aconteceu? E essas brigadas, da onde vêm esses soldados que morreram ou desapareceram? Elas vêm das regiões Kemerovo, Tyumen, Novosibirsk, Sverdlovsk, Khakassia, Krai de Altai e Tuva, ou seja, maioria de regiões muito distantes, né? E as famílias não têm notícias, muitas vezes, nem dos mortos, que a Rússia evita divulgar. Eles dão como desaparecidos para não ter que pagar as viúvas e as mães sobre o fim trágico desses soldados. A brigada de número 74 de fuzileiros motorizados da região de Kemerovo sofreu as maiores perdas, quase 2.500 mortos e mais de 2.700 desaparecidos. Além disso, 2.800 pessoas fugiram da linha de frente dessa brigada. Pelos padrões pré-guerra, o número dessas brigadas era de cerca de 3,5 mil pessoas. Portanto, apenas uma brigada realmente esmagou duas de suas formações. Uma situação semelhante ocorreu com a 35ª Brigada do território de Altai. Mais de 1.000 mortos e mais de 5.000 desaparecidos ou desertores, diz o Obozrevatel.
Quando eu disse esse número grande, é que essas perdas eles sofreram mais de uma vez, as perdas foram repostas e depois vieram a, vamos dizer, morrer também os que chegaram, né? Isso prova, inclusive, de que a vida das tropas, dos buchas de canhão, dos soldados simples com treinamento muito pequeno, ele já vem para morrer e ele simplesmente a vida dele, segundo eu já passei essa informação uma vez para você, é 10 horas após ele chegar no teatro de operações, a maioria deles. E a Brigada 55 de Tuva, ela contava 1.600 soldados antes da guerra. Perdeu mais de 2.800 mortos e desaparecidos e outros 1.616 fugiram da linha de frente. E a Brigada 137 perdeu mais de 1.100 mortos, mais de 2.300 desaparecidos e quase 1.000 desertores. As estatísticas de fuga são particularmente impressionantes, mesmo que eu acho que elas são maquiadas, mas somente em 31 de maio, 42 militares escaparam de unidades desse exército de número 41. Em uma semana, 175 pessoas. Uma parte significativa deles são soldados contratados, que é formada por prisioneiros. Eles chamam de Companhia V. Ou seja, essas unidades de prisioneiros são unidades de assalto. Assaltos são criadas principalmente em unidades de fuzileiros motorizados e lançados da linha de frente como bucha de canhão. Eles já mandam os prisioneiros, esses que estavam em presídios, na realidade. São prisioneiros, são presidiários. E lançam, na realidade, a maioria são condenados. Eles sabem que vão morrer ali, quer dizer, não sei se eles sabem, né? Mas o exército sabe que eles vão morrer. Lança aí, joga eles para a morte, né? Então, alguns, quando são lançados para a morte, eles dão um jeito de escapar e vão se entregar, né? Ou então eles se escondem. Mas, normalmente, se eles voltam para a Rússia, da onde eles vieram, eles são achados pelas polícias locais. Observa-se também que essas companhias V, que são as companhias de presidiários, existem exclusivamente em brigadas de fuzileiros motorizados, onde os prisioneiros são usados como aquela carne de assalto, ou seja, carne moída, né? Como regra, os condenados não são recrutados para unidades de engenharia, mísseis, artilharia, que operam na retaguarda. Eles sempre são mandados para a linha de frente, ou seja, a situação da Rússia é periclitante dentro do próprio exército, né? Existe essa discriminação e as pessoas são mandadas para a guerra, né? Para a morte, para morrer nessa guerra já na chegada, sem possibilidade de sobrevivência. Bom, outro assunto que eu quero relatar para vocês: 4 aeroportos de Moscou fechados, né? Enquanto a Ucrânia ataca a capital, no quarto grande dia consecutivo, um grande bombardeio de drones que aconteceu ontem na cidade. A Ucrânia desencadeou o caos nesses 4 aeroportos de Moscou, nesse quarto ataque. Centenas de aviões de passageiros tiveram que ser desviados, porque os aeroportos fecharam, né? Enquanto ondas de bombas voadoras convergiam para a capital russa. Esses drones não eram necessariamente todos drones suicidas, né? Eram drones que lançavam bombas guiadas, que poderiam também ser lançadas de aviões. Mas como aviões vai piloto, a Ucrânia quis não pôr em risco a vida dos pilotos, ela mandou drones lançarem bombas guiadas sobre Moscou, né? Centenas de aviões de passageiros tiveram que ser desviados, enquanto essas ondas de bomba convergiam todas para a capital da Rússia. Teve drones abatidos, é claro, sem dúvida nenhuma, mas teve drones que acabaram voltando para a Ucrânia. Esses drones que lançam essas bombas não são drones suicidas, então eles tentam voltar para a Ucrânia, né? Eles são programados para isso depois que lançam as bombas. Então, muitas explosões, enquanto as defesas russas atacavam vamos chamar esses drones ou aviões não tripulados em diversas localidades, porque não foi só na capital. Foi na capital e foi também em toda a área industrial, nas cidades satélites da Rússia, né? Da região metropolitana, ou seja, em todo aquele entorno de Moscou, né?
E a Ucrânia tem intensificado, queria destacar aqui, depois esses ataques, depois que o presidente americano, Donald Trump, disse para o presidente Volodymyr Zelensky, depois que ele ficou assim muito brabo, né, para usar um termo suave, com o Putin, que não deu nada certo, o Putin enrolou ele desde a posse dele, mentiu para ele, fazia tudo o contrário, aí ele disse para o presidente ucraniano que era hora de fazer os russos sentirem a dor da guerra. E aí o Zelensky agora está mandando bala na cidade de Moscou. Inclusive o presidente americano perguntou se ele teria, o ucraniano, o presidente americano perguntou para o Zelensky se ele teria condições de atacar Moscou. Ele disse que sim, desde que tenhamos as armas apropriadas. Os americanos parece que já estão mandando as armas apropriadas, mas já se vê que a Ucrânia produziu suas próprias armas apropriadas, porque é a primeira vez que eles já estão atacando nesse quarto dia consecutivo com bombas glide, bombas guiadas, lançadas de drones. É uma grande inovação, isso aí, sem dúvida nenhuma, em toda a área de Moscou, né? As autoridades fecharam o aeroporto de Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo e Zhukovsky, que são os grandes aeroportos de Moscou, né? Esses são os aeroportos oficialmente para voos nacionais e internacionais. Então, um total de 134 aviões tiveram que ser desviados desses aeroportos, enquanto a confusão e a frustração tomavam conta dos passageiros envolvidos nas crescentes consequências da guerra. E não tenho isso a lamentar, porque a Rússia precisa sentir na pele a guerra e não ficar torcendo pela vitória da Rússia. Eles têm que começar a pressionar, né, vendo esses ataques, não só quem estava no aeroporto, mas as suas cidades sendo atacadas, o seu país sendo atacado, de que as tropas lá têm que se retirar da Ucrânia. As tropas que estão lá não foram os ucranianos que pediram, e tampouco não foi a Ucrânia que invadiu a Rússia, mas a Rússia criminosamente invadiu a Rússia, comandada por um criminoso e sua quadrilha. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Não esqueça, inscreva-se no canal, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.